meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Freires. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina desse quarto trimestre. E o quarto trimestre de 2022 tem o título Vida, Morte e Eternidade. Dentro do quarto trimestre, estamos na lição número 12. E a lição número 12 tem o título A Cosmovisão Bíblica. E o verso principal está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Pega a sua lição aí, pega a sua Bíblia e acompanha a leitura. Diz o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que legal, texto bonito, né? E nesta quarta-feira nós temos um título: A Orientação do Espírito. É a Bíblia falando sobre o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo, ele tem uma função primordial para mim e para você na nossa vida. A lição, ela vem dizendo: o Espírito Santo é o agente que derrama o amor em nosso coração. Isso está em Romanos capítulo 5. Ele nos conduz à experiência da salvação, João 16. Nos guia em toda a verdade, João 16:13, e nos capacita para a missão de pregar o Evangelho, Atos capítulo 1, verso 8. Visto que o Espírito Santo tem todas essas funções e nos motiva, nos ajuda a alcançar todos esses objetivos, Satanás, ele tem feito de tudo para atrapalhar a operação do Espírito Santo no coração das pessoas que querem ser usadas por ele. Ele tenta distorcer a compreensão da natureza e a obra do Espírito Santo. Alguns negam a personalidade do Espírito Santo e outros elevam os dons do Espírito acima do seu poder transformador, como a lição diz. Tome cuidado. E a Bíblia, ela traz uma história, lá em Atos capítulo 8, verso do 4 ao 24. Você tem que ler aí para você compreender. Traz a história de Simão, o feiticeiro de Samaria, que queria receber os dons do Espírito Santo sem ter sido regenerado por ele, né? Quis até pagar dinheiro para que ele pudesse receber o Espírito Santo. E não é bem assim. A lição, ela vem fazer uma pergunta assim: como essa maneira, como essa atitude ainda se manifesta em nossos dias? Você sabe, você conhece. Porém, muitos dizem ter o Espírito Santo, mas não seguem a palavra de Deus, não seguem as suas verdades, né, a qual foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Eles não possuem o Espírito de Deus, ok? Olha que interessante. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14, né? São guiados em toda a verdade. E em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, quando Jesus voltar, muitos vão dizer: Senhor, eu não fiz milagres no teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, olha, eu fiz tantas coisas em teu nome. E Jesus então vai dizer: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Por quê? Porque não viviam a verdade, não viviam a palavra de Deus guiada pelo próprio Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo jamais guia alguém longe da palavra de Deus, ok? Muito importante isso a gente compreender. O Espírito Santo nos ajuda na nossa missão, nos dando assistência. E como que a gente pode ser fortalecido no Espírito Santo? Manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração a Deus e ao Espírito Santo e pedir diariamente o batismo do Espírito Santo, ou seja, estar com o coração aberto para que sejamos guiados na verdade e sermos usados por Ele. Que Deus abençoe você nesse dia, um grande abraço e fique com Deus.